muito boa tarde. Bem-vindo ao Centro de Mídias. Tudo bem com você? Eu sou o professor André Ramos, estou sempre às ordens, professor de Matemática e Ciências dos quintos anos iniciais. Bem, hoje nós vamos trabalhar a correção da avaliação de aprendizagem em processo, ou AAP para os íntimos, tá bem? Já começo explicando. Talvez o exercício que eu vou mostrar para vocês não esteja igual ao que você fez na prova, só que a habilidade trabalhada é a mesma. Então, se você entender o conceito, a forma de solucionar o exercício, tá? Lê o descritor com atenção, que o que é o descritor? O que é esperado que você faça e entende qual raciocínio que você tem que chegar. Se você seguir bonitinho, passo a passo, você faz qualquer exercício, qualquer prova em qualquer momento. Beleza? Então, bora, tá preparado? Vamos junto? Vamos lá corrigir? Então, vem, comprou. Avançando, vou deixar aqui na tela. Então, olha só. Correção da AP, etapa 3. Esse exercício que eu vou trabalhar com vocês é o descritor 9, tá? Estabelecer relações entre os horários de início e término e o intervalo da duração de um evento ou acontecimento. Então, vamos começar? A questão da sua prova deve ter sido parecida com isso aqui, tá bem? Então, tá o descritor 9 aqui em cima. Você tem que fazer o quê? Estabelecer relações entre horários de início e término. O que é isso? O horário que começou e o horário que terminou. Ou intervalo, né? Pensa no intervalo da escola, 25 minutos. Esse exercício é o seguinte. Clarissa chegou ao salão de beleza às 13 horas e 15 minutos e saiu às 16 horas e 25 minutos. Quanto tempo Clarissa ficou nesse salão de beleza? Por que eu enfatizei tanto, né, a questão do que foi perguntado aqui do descritor? A pergunta é quanto tempo Clarissa ficou no salão. Eles querem saber quanto tempo transcorreu do início até o final do processo, tá bem? Não está perguntando o horário que começou nem o que saiu. As alternativas são: alternativa A, 2 horas e 10, a B, 3 horas e 10, C, 3 horas e 40 minutos ou 4 horas e 10 minutos. A alternativa correta nesse caso é a alternativa B, tá bem? E já vou explicar por quê. Vamos lá. Você não tem que estabelecer a relação entre o início e o término? A Clarissa chegou às 13h15, saiu às 16h25, tá bem? Quanto tempo ela ficou? Vamos para a resolução comentada? Então, olha só. Primeira relação que você precisa estabelecer é 1 hora é igual a 60 minutos, tá bem? Essa aqui é a equivalência de horas. Para calcular o tempo que a Clarissa ficou nesse salão de beleza, contamos quanto tempo se passou entre 13, que é a hora que ela chegou lá, e as 16 horas. Primeiro eu vou contar as horas, depois eu vou contar os minutos, tá bem? Então, olha só, das 13 às 14 horas, se passou 1 hora. Das 14 às 15, 2 horas. Das 15 às 16, 3 horas, tá bem? O que ficou faltando? Ficou faltando você contar os minutos, ok? Então, olha só. Para os minutos, você calcula quanto tempo se passou entre as 15 minutos e os 25, tá? Como no caso o tempo aumentou, você sabe que são 10 minutos para frente. Quando você soma as 3 horas, né, que ela passou inteira, e os 10 minutos, você vai ter 3 horas e 10 minutos. Então, vamos lá. Uma outra forma de resolver, dá para dar uma aproximada aqui, oráculo, por gentileza? Uma outra forma de resolver seria fazer isso aqui, ó. Você pegar o horário final, 16h25, como essa outra hora, né, 13h15, os minutos não são menores, você pode subtrair direto, tá bem? É uma outra forma de resolver. 5 tira 5, 0. 2 tira 1, 1. 10 minutos, tá bom? Não esquece aqui. 6 tira 3, 3. 1 tira 1, 0. 3 horas e 10 minutos. Beleza? Nesse caso aqui, dá para fazer desse jeito, tá bem? Se por acaso o minuto fosse diferente, você teria que fazer a transformação. Mas eu acho que já tem informação suficiente. Pode abrir, oráculo. Obrigado. Então, vamos agora retomar e encerrar a questão. Então, o descritor está aqui, está o descritor 9.
estabelecer relação entre os horários de início e término ou intervalo da duração de um evento. No caso, qual que foi o intervalo de duração? 3 horas e 10 minutos, tá bem? Então, Clarissa chegou ao salão de beleza às 13h15 e saiu às 16 horas e 25 minutos. Quanto tempo ela ficou nesse salão de beleza? 2 horas e 10 minutos? Não, aí ela teria saído 3h10. 3 horas e 10 minutos? Tá correto, é essa aqui. 3 horas e 40? 30 minutos a mais, não é o que foi pedido. Ou 4 horas, tá bem? Então, resposta correta, essa aqui. Tá bem? Deixa eu comentar com você uma estratégia que você pode fazer nos dedos, por exemplo, tá bom? A pergunta, né, e o objetivo não é você falar o tempo que ela ficou lá, né? Então você começa 13 horas e 25, né? Não, 13 e 15. Aí você faz 13 e 15, 14 e 15, 15 e 15, 16 e 15. 3 horas. Só que ela não saiu de lá às 4 e 15, saiu às 4 e 25. Aí você vai contar 10 minutos. Tá bem? Como assim o relógio está sempre no mesmo sentido, essa ficou um pouquinho mais fácil. Beleza? Então, espero que você tenha acertado. E lembre-se, se o exercício não for o mesmo, não for igualzinho, o raciocínio é o mesmo, tá bem? Contar as horas e os minutos. Ok? Vamos para o próximo? Então, bem, comprou? Vou pôr na tela. Vamos lá? Próximo exercício. Descritor 8 agora, hein? Estabelecer relação entre unidades de medida de tempo. Vamos lá? Então, descritor 8. Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Felipe cursou o ensino médio em 3 anos. Em quantos meses Felipe cursou o ensino médio? Alternativa A, 36, alternativa B, 30, alternativa C, 15 e alternativa D, 12. Vamos lá. Qual que é a conversão que você tem que fazer aqui? Transformar meses em anos. Vamos lá para a parte comentada? Então, resolução comentada. Opa, eu já tinha grifado. Resolução comentada. Transformar meses em anos. Então, tem que estabelecer a relação entre unidades de medida de tempo, não foi? Como converter a unidade de medida anos em meses? Vamos lá? Você pode trabalhar a proporcionalidade. Meses do ano. Quais são os meses do ano? Dá uma aproximadinha aqui, oráculo, por favor, que eu vou fazer a conta. Então, olha só, os meses do ano são bem simples, tá? Começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Já são 7. Agosto, 8, setembro, 9, outubro, 10, novembro, 11, dezembro, 12. Entendeu agora por que a gente usa, por exemplo, né? 25 de dezembro, Natal, 25 do 12? Porque ele é o 12º mês na ordem, tá bem? E aqui você faz a equivalência, a proporção. Um ano equivale a 12 meses. Ora, então o dobro disso, 2 anos, vão ser 12 mais 12, 24. 3 anos equivale a 12 mais 12, 24, mais 12, 36 meses, ok? Que conta que eu faço, Pro? Se você não esquecer que um ano tem 12 meses, você pode fazer 12 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 36 o quê? Meses. Nunca se esqueça, tá bom? Que estamos falando de meses do ano. Começa em janeiro, termina em dezembro, tá bom? 12 meses. Pode abrir, oráculo. Muito obrigado. Ficou mais fácil assim, não ficou? Vamos lá resolver? Então, vamos lá. A questão era, Felipe cursou o ensino médio em 3 anos. Em quantos meses Felipe cursou o ensino médio? Alternativa A, 36 meses? Sim. 30 meses? Não, aí ele teria terminado em julho. Aí são 2 anos e meio. Cuidado na proporção. Em 15 meses? Também não. Em 12 meses? Não, não foi um ano. Alternativa correta? Alternativa A. Beleza? Então, deixa eu conversar com você rapidinho. Espero que você tenha acertado a questão, tá? Se não for igual, eu já expliquei para você, tá? A habilidade de transformar anos e meses, tá bom? Fazer uma equivalência. Se a sua questão não for igual, ela é parecida com essa. Então, o raciocínio é o mesmo, tá bem? Lembra o nome dos meses do ano, lembra que são 12 no total, aí você não esquece. Beleza? Vamos para a próxima?
Mais uma questão agora. Tá afiado, hein? Quem comprou? Bora! Próxima questão, descritor 14. O que é esperado que vocês façam agora? Essa é uma questão que envolve resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados de adição ou subtração, juntar, alteração de um estado inicial, positivo ou negativo, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Tá bom? Vendo o exercício, é mais fácil da gente entender. Então, vamos lá? O exercício é esse aqui, ó, reta numérica. Então, atenção. Vamos lá. Relê o descritor 14. Então, você relê o descritor e vamos direto para a questão. Observe a reta numérica aqui abaixo. Ela está dividida em segmentos. O que é segmento? Pedacinhos, da mesma medida. Então, olha só. A pergunta é, qual é o número que o ponto Q, esse ponto aqui, representa nessa reta? Alternativa A, 51. Alternativa B, 55. Alternativa C, 57 ou D, 59. Primeiro passo é você fazer o seguinte. Olha na reta, você viu que cada segmento, cada divisão tem o mesmo espaço. E está marcado aqui, ó, um não, um sim. Um não, um sim, um não, um sim, um não e um sim. Começa a reparar que o sim, o que está marcado, são números pares, tá bem? Tá percebendo? Então, olha só. 48, o próximo não fala, mas o próximo é 54. O que você pode fazer? Você pode até contar nos dedos. Do 48 até o 54, quanto falta? 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, falta 6 para chegar nesse cara aqui. E aí você pensa, entre esse e esse, né? Entre o 0 e o 6, que número que está no meio do caminho? Aí fica fácil. Essa escala está aumentando ou está diminuindo? Ela é crescente ou decrescente? Ela está aumentando. Tá bem? Ficou mais fácil? Vamos ver a resolução comentada? Pode abrir o oráculo. Então, vai ter explicação aqui. Pode tirar um print. Então, olha só. Entendeu o que quer dizer isso aqui, ó? Alteração de um estado inicial positivo ou negativo e comparar uma transformação positiva ou negativa? Era para você fazer isso, tá bem? Então, eu tenho a reta aqui e quero saber o valor do ponto Q. Ora, primeiro de tudo, os segmentos têm a mesma medida. A sequência numérica está aumentando ou diminuindo? Qual é a escala? Ela está aumentando. A escala é... Os números que aparecem são 6, né? E o meio do caminho, 3 em 3. Pode fazer o teste. Posso comparar dois números da reta, como eu expliquei, o 60 e o 66, por exemplo, calcular a diferença entre eles, 66 tira 60, sobra 6, e pensar qual número se encontra entre eles dentro da escala. Entre 0 e 6 está o 3. Logo, a escala é crescente e está aumentando de 3 em 3. Tá bom? Fica mais fácil de resolver assim? Então, observando a reta numérica, está dividida em segmentos da mesma medida. Qual é o número que o ponto Q representa nessa reta? Nesta reta. Então, eu tenho 48, tenho 54, tenho o ponto Q no meio do caminho e o 60. Ora, se eu sei que ela está subindo de 3 em 3, é só eu fazer o quê? 54 mais 3 ou 60 menos 3, que vai dar o mesmo resultado. Tá bom? É 51? Não, 51 está para trás, tá bom? Olha o 48 aqui. O 51 ia estar aqui, ó. Tá bom? E eu quero saber esse ponto. É 55? Também não. Não está aumentando de 1 em 1. 57, correto, ou 59, tá bom? A alternativa correta é a 57. Ok? Beleza? Deixa eu conversar com vocês rapidinho. Como eu falei, mesmo se o exercício não for o mesmo, não for idêntico, o raciocínio vai ser parecido, tá bom? Olhou a reta numérica? Primeiro perceba qual que é a escala de divisão. Todos têm o mesmo segmento, o mesmo tamanho, tá? Você tem que pensar isso. Está aumentando ou está diminuindo, tá? Está aumentando de quanto em quanto? 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, tá bem? Compara com as informações que você tem e aí vai sobrar só a informação que você não tem. Você percebeu que de um número para o outro aumentava uma escala de 6. Se tinha alguém no meio do caminho, você pega o 6 e divide em duas partes iguais. 3 para cada um. E aí você, entre
o 54 e o 60 naquela reta, qual número estava? 57, beleza? Vamos para o último agora, habilidade envolvendo frações, atenção no enunciado, tá bem? Esse eu vou ter que explicar bem devagarzinho para você não confundir. Então, vem, comprou. Avançando, vamos lá. Próximo exercício. Descritor 24. Qual que é o objetivo? Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados, tá? Vamos falar sobre frações. Estão preparados? Então vamos lá. Descritor 24, identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Roberta comprou um guarda-roupas para seu quarto. Ponto na mesma linha. As portas que possuem um acabamento com espelho estão representadas na cor cinza do desenho abaixo. Então você tem todas essas portas e a de cor cinza é a que tem um acabamento com espelho, beleza? Agora a pergunta é o seguinte: qual é a fração que corresponde ao número de portas com espelho em relação ao total de portas desse guarda-roupa? Então, qual a relação de fração? Você tem que entender o total de portas do guarda-roupa e qual parte representa isso aqui. Ora, isso aqui é óbvio, você sabe que são 6 portas do guarda-roupa e os espelhos tomam apenas 2 delas. Agora, o que você tem que ter atenção aqui? Você vai ver que todos os números estão representados aqui, ó. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que saber qual que é o numerador, o número de cima, numerador, e tem que saber qual que é o denominador, qual dá nome, tá bom? Esse aqui não é o denominador, tá bom? Não pode ser a primeira, porque o número de baixo é o que divide. 6 divide por 2 é 3, você viu no outro exercício, tá? Não pode ser isso aqui. 4 de 6 seria as portas em branco. E eu quero saber as portas com espelhos, elas estão em cinza, tá bom? Então, olha só, essa aqui é para te distrair. 2 de um total de 4? Não. Esse aqui, número de baixo, denominador, é o total de portas, total de divisões. São 6, tá bom? O 6 tem que estar embaixo. Vai sobrar só essa alternativa aqui, tá bom? Mas vamos abrir o oráculo e vamos para a parte comentada. Acompanhe aqui o Pro, por favor. Então, avançando. O que é importante você entender? Qual fração que corresponde ao número de portas com espelho em relação ao total de portas do guarda-roupa? Então, são 2 portas com espelho em relação ao total de 6, tá bem? Essa é a fração, 2/6. Agora, vamos entender o raciocínio. Qual é a fração que corresponde ao número de portas com espelho em relação ao total de portas desse guarda-roupa aqui? Vamos lá. O total de portas do guarda-roupa é 6, tá bom? Esse é o total, são 6. As portas com espelho são 2. Logo, a relação entre parte e o todo, fração correspondente, é 2/6 ou 2/6, tá bom? 2/6. O que é isso aqui? Cada pedacinho, ó, 1/6, 1/6, né? 2/6. Essa parte aqui, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. Esse é o total de portas. Mas eu não quero o total de portas, eu quero saber só que fração representa essas duas aqui, ó. São 2 portas de um total de 6. 2/6. Essa é a proporção, tá bom? 2/6. Beleza? Pode abrir o oráculo, por gentileza, obrigado. Então, olha só, vamos resolver? Roberta comprou um guarda-roupas para o seu quarto. As portas que possuem acabamento com espelho estão representadas na cor cinza no desenho abaixo, que você já observou. Qual é a fração que corresponde ao número de portas com espelho em relação ao total de portas? O total de portas são 6. As portas com espelho são 2. Então, a relação é 2 portas para 6 do total, tá bom? 2/6. 6/2? Não, porque essa fração aqui, ó, se você pegar 6 e dividir em 2 partes, seria equivalente a metade, igual a 3, tá bom? Então, não é o resultado, não tem 3 portas com espelho, tá bom? Atenção na fração. 4 de 6. Nesse caso, não é, porque 4 de 6 são as portas que não têm espelho. As portas que têm espelho são as 2 do total de 6, tá bem? Então, não pode ser essa aqui, mas muito cuidado, tá?
Duas de um total de 4? Não, eu não estou comparando 4 portas, o total são 6 portas, não pode ser essa aqui. Então, por eliminação, sobra a alternativa D. A fração que representa, né, o total de portas com espelho, que são 2. O total de portas do guarda-roupa, 2 sobre 6, tá bom? 2/6 ou 2/6. Tá ok? A alternativa correta é essa aqui. Tá bom? Então, vamos lá encerrar? Não esqueçam de avaliar a aula, tá bem? E deixa eu conversar com você rapidinho, tá bom? Não fique chateado se você não acertou. O importante nesse momento é você usar avaliação de aprendizagem em processo justamente para isso, para entender o processo de aprendizagem. Como você está? Se você acertou, legal, parabéns. Se você errou, não tem problema. Começa a tentar entender qual foi sua dificuldade. O que é a fração que eu não entendi? Numerador e denominador? Aí você pode acessar as aulas no repositório ou tirar dúvida com o professor ou com seu colega, tá bem? Você saber o que você tem dificuldade já é metade do caminho, tá bem? Porque o restante você já sabe. Então, espero que tenha ido bem. Então, boa sorte, a gente se vê na próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.